agora mais um episódio do programa Você na Unesp, um espaço de entrevistas destinado a apresentar à sociedade informações sobre projetos e outras atividades que a Unesp tem e que são voltadas a você. Então fique por dentro e participe também. E hoje aqui com a gente eu recebo o Luiz Fernando Passetti, que é diretor-presidente da empresa júnior do Instituto de Biociências aqui de Botucatu. Luiz, obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço imensamente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Luiz, conta pra gente então como que funciona a empresa júnior aqui do IB e como é a atuação desse órgão aqui no Instituto. Bom, como o próprio nome diz, a empresa júnior, nós somos uma empresa que ela é júnior e por causa disso ela é formada por voluntários, e o que significa que a gente não recebe nenhum fim lucrativo em cima disso. A gente sim vende os nossos serviços, temos a nossa precificação, mas todo esse dinheiro fica no caixa da empresa, que ela é só para sustentar a própria empresa. Então, são gastos que a gente tem com o site, com algumas plataformas, ou gastos que a gente tem com locomoção, com reagentes da própria análise de água, como eu vou falar mais para frente, com locomoção, com os eventos que o Movimento Empresa Júnior proporciona para a gente. Então, aqui, resumidamente, a Empresa Júnior seria isso. E a gente tem os nossos órgãos que nós respondemos, né, uma hierarquia. Então, tem as empresas júniores, tem os núcleos, que eles são responsáveis por gerir um complexo, uma rede de empresas júniores no estado de São Paulo. A empresa que a IBB Júnior faz parte do Núcleo Bauru, que é responsável pelo Oeste Paulista, assim como tem Núcleo Campinas, Núcleo São Paulo, e todos esses núcleos respondem à Federação FEGESP, que é do estado. Cada estado tem a sua federação. E as federações respondem a Brasil Júnior, que é o órgão a nível federal, assim. Perfeito. E entre os serviços que a empresa júnior oferece, tem o laboratório de análise de água. Queria que você contasse um pouco para a gente como que funciona esse laboratório, com qual finalidade ele foi criado. Bom, o nosso laboratório de análise de água, a gente criou com o intuito de atender as demandas desses pequenos agricultores e pequenas indústrias de cosméticos, produtos artesanais, que tem a matéria-prima com a água, no caso. Então, tem farmacêuticas, cervejarias, sorveterias, justamente porque o nosso preço de venda, ele é um preço, obrigatoriamente, deve ser abaixo do mercado, se eu não me engano, uns 30% abaixo das empresas sêniores. E como que funciona? A empresa procura vocês, né, tem uma demanda específica e vocês elaboram um orçamento, apresentam um orçamento para essa empresa. Como que é essa dinâmica, né? Como que vocês identificam essa demanda e de que maneira vocês precificam o serviço de vocês? A nossa precificação ela é feita com base no preço do mercado. Como eu falei, ela precisa ser de acordo 30%, se eu não me engano, abaixo do preço das empresas seniors. Então a gente consegue alguns contatos, ter essa precificação, seja solicitando um orçamento para uma empresa sênior, e então a gente faz o nosso preço abaixo do preço de mercado. Atualmente, a gente está tendo a terceirização desse serviço, por conta que estamos em parceria agora com um parque tecnológico daqui de Botucatu, e vamos estar entrando na formação desse laboratório. Então, desde os equipamentos, a gente está tendo o auxílio do professor Pedro Padilha para fazer a calibragem desses equipamentos, a compra dos equipamentos, para estar dando início com esse convênio e a gente dá início aos nossos trabalhos lá. Mas antes as análises eram feitas no laboratório do professor Pedro e agora elas estão sendo feitas em parceria com a SWAP, o laboratório do professor Juliano, aqui da FMVZ. Então, dentro de algum tempo, vocês vão atender através do laboratório do Parque Tecnológico. Isso, exatamente. Que é um serviço que nós realizávamos, né, justamente que o intuito da empresa júnior é fazer a gente ter esse contato com o mercado de trabalho, os estudantes de graduação, que a gente não consegue ver na graduação, porque a gente sabe que o ensino do superior público ele é muito mais voltado para pesquisa e quase não tem tanto contato com essa área do mercado de trabalho. Então, a empresa júnior vem para suprir essa necessidade e, a partir disso, a gente tem um pouco da vivência de trabalho em equipe, de como gerir um time, de uma liderança, comunicação, e não só essa parte de soft skills que a gente fala, mas as hard skills também. E também, principalmente essa parte instrumental, que é a parte da técnica, que a gente vai estar realizando no laboratório. Entendi. E agora, pensando na entrega, né, do laboratório, quais são as vantagens de uma empresa contratar uma análise de água? Então, você falou de cervejarias,
e outros fabricantes de alimentos, de outros produtos que tenham a água como matéria-prima principal, né? Quais são os diferenciais que vocês entregam hoje? Por que uma empresa precisa contratar uma análise de água? Bom, primeiramente para garantir a qualidade do seu produto, segundamente porque a legislação sanitária ela exige que o produtor que tem como matéria-prima água faça periodicamente a sua análise de água. Por exemplo, a gente tem um cliente de uma fábrica de gelo, que ele é um cliente mensal, todo mês ele realiza uma análise com a gente. É uma análise simples, mas é só para garantir a qualidade do produto dele. E também para impedir que ocorra algum problema, como o caso foi um tempo muito atrás, que teve várias intoxicações alimentares por conta da cerveja. Então, é para evitar esse tipo de quadro também. A gente, da empresa Júnior, tem nosso diferencial por ser não lucrativa. Então, o dinheiro não vai para a gente está ali como voluntário. Só por isso o preço já é um pouco mais abaixo e também porque a gente tem um serviço mais personalizado, a gente conversa com o cliente, a gente, por exemplo, na prospecção ativa, a gente vai atrás, ou na prospecção passiva o cliente vem até a gente tenta ouvir o que o cliente precisa que a gente ofereça para ele e nisso a gente monta um pacote personalizado para ele. A gente tem alguns pacotes pré-prontos, que sejam para algumas necessidades mais básicas, e outros que, em alguns casos, vêm mais complexo, como a água chega com cor, chega com cheiro, então a gente também tem que estar pensando nesse aspecto. E como que funcionam na prática as análises, Luiz? Porque eu sei que tem a análise físico-química e a microbiológica. Qual que é a diferença básica entre essas duas? Bom, a físico-química a gente vai comparar os parâmetros físico-químicos, como o próprio nome diz, seja a turbidez, seja o pH da água, né, a sua acidez ou a sua alcalinidade. Já a microbiológica, a gente vai avaliar se tem alguns micro-organismos existentes naquela água que possam causar algum dano à saúde do consumidor, né? No caso, como por exemplo, salmonella, Escherichia coli. Então a gente faz esses parâmetros, esses que eu citei são os mais básicos, mas tem outros mais complexos também. Perfeito. E como que é a dinâmica de atendimento? Vocês coletam amostras, o cliente manda as amostras para vocês, em quanto tempo vocês apresentam um relatório? Como que é esse processo de atendimento? Geralmente, a maioria dos clientes que fecham com a gente, eles chegam de prospecção passiva, eles já chegam com as dores existentes, eles sabem que eles precisam realizar análise, e aí eles conversam com a gente faz a anamnese ali, coleta quantos pontos eles precisam, seja na torneira, seja na caixa d'água, seja no poço, e quais tipos de análise ele vai precisar. Então a gente conversa o que ele está enfrentando, o que ele enxerga na água, se ele tem cheiro, se tem cor, ou se é só uma análise padrão mesmo, para estar em regulamentação com a Anvisa, com a Vigilância Sanitária. E a partir desse momento, o nosso departamento de financeiro ele vai estar fazendo a precificação de acordo com o que o nosso departamento de comercial coletou nessa anamnese. E a partir disso, nós enviamos o orçamento para o cliente tem até 7 dias para responder, que é o tempo de validade. A gente entra com o contrato e a partir disso a gente combina como que vamos fazer. Se nós vamos até o cliente, coletar a amostra, ou se ele prefere enviar para a gente. As amostras elas são coletadas em garrafas PET de água mineral sem gás, mas a garrafa precisa estar lacrada, então você precisa comprar ela cheia, justamente para não ter interferência na hora de realizar os ensaios na água. Em quanto tempo vocês apresentam os resultados? Geralmente de 25 a 40 dias, dependendo da complexidade da análise. Bacana. Então, se você tem uma empresa aí que trabalha com a água como matéria-prima, saiba que tem aqui no IB esse serviço que pode ser contratado por qualquer empresa para a realização de análise de água. Luiz, como que as empresas interessadas podem procurar o laboratório, podem chegar até a empresa Júnior? Um dos meios de contato seria através do nosso Instagram, @ibbjunior, ou também pelo site www.ibbjunior.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 14 99639 9416. Então, você tem aí os números e também o endereço do site aparecendo aí na sua tela. Se você tiver interesse, pode procurar o Laboratório de Análises Clínicas aqui do IB.
Luiz, caminhando já para o final aqui da nossa entrevista, eu queria que você ficasse à vontade para fazer outras considerações que você julgar pertinentes aí. Eu agradeço o convite, agradeço pelo local de fala. E é isso, gente. Se vocês têm interesse, têm um negócio, saibam de alguém que precise realizar uma análise de água, pode contar com a gente. E não só análise de água, nós realizamos capacitação em higiene, nós realizamos também o Educa Saúde, o Educa Eco, que nós conversamos sobre temas pertinentes sobre saúde, sobre ecologia, meio ambiente, e também nós temos o nosso serviço e plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que nós ajudamos o cliente a traçar um plano para gerenciar todos os resíduos que o estabelecimento dele produz e a descartar de forma correta, então favorecendo o meio ambiente, favorecendo a coleta e também o ciclo limpo, né, tipo a reciclagem e também diminuindo os efeitos de estufa. Perfeito, então esses são alguns dos exemplos aí dos serviços e dos projetos de extensão que o Instituto de Biociências aqui de Botucatu oferece para a comunidade. Se você ficou interessado e quer conhecer mais, entre no site da empresa Júnior, você pode também acessar o site do IB e você vai conseguir ter mais informações. Luiz, agradeço demais pela sua presença, por aceitar o nosso convite, espero que a gente possa conversar outras vezes sobre outros serviços aí da empresa Júnior. Eu que agradeço e muito obrigado. E se você quer conferir outros episódios do programa Você na Unesp, basta acessar o nosso canal no YouTube e também acompanhar as redes sociais do Instituto de Biociências aqui de Botucatu. Obrigado pela companhia e até a próxima!